Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Amém. Amados, abra aí a sua Bíblia, hoje nós vamos estudar livro de Jeremias, capítulo 23, do 1 ao 4 nós vamos ler ali, é o suficiente para a nossa meditação de hoje. O Senhor colocou no meu coração esta palavra e vamos então meditar nela, amém? Amém. Vamos tocar um louvor, depois nós vamos de oração. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Glória a Jesus. Amém, amados? Amém. Nosso Deus é fiel, Ele é um Deus justo, protetor, é um Deus que nos ama. Amém? Vamos orar, vamos consagrar este momento ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa estar guardando hoje os teus filhos, Pai, guardando eles de toda maldade, protegendo eles, Pai, contra todo o mal que é investido contra a vida deles. Derrama saúde, paz, vida, mudanças, transformações, novidades, Pai, projetos na vida deles, Senhor. Que a Tua palavra possa vir nos edificar hoje, nos exortar, consolar, o que a Tua palavra nos traz, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar conectado a Ti, estar buscando o alimento sagrado e puro que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje venha nos trazer um lembrete, né? Um recado de Cristo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amados, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, né? Que a gente sempre leia a palavra de Deus, ou às vezes nas nossas orações nós oramos por questões, oramos por batalhas, às vezes por lutas, coisas que a gente não compreende, né? Mas o Senhor vem falando por meio da sua palavra. E a palavra que Deus me deu hoje está lá no livro de Jeremias, Jeremias 23, capítulo 23, né?
versículo 1 e 4 é o que nós vamos ler para a nossa meditação hoje, amém? Amém. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho e de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Amém? Amém. Amados, esses dias eu ouvi o depoimento de uma pessoa próxima a mim, né? E é claro que a gente, nos últimos tempos, a gente ouve falar que falsos profetas vão surgir, né? Que muitos falsos profetas vão surgir. A gente fala também que a maldade vai aumentar, né? E isso a gente tem visto claramente, né? Em toda parte, não só fora, como também no nosso meio, né? No meio cristão, dentro das igrejas. Então aqui o que o livro de Jeremias está falando é que ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do Senhor, né? Tá falando dos maus procedimentos, das atitudes que os pastores têm, né, com a sua congregação, o cuidado que eles têm que ter, porque o próprio Deus irá cobrar isso, né, deles. Então, não sou eu, não é o João, não é ninguém. Isso está na palavra de Deus. E essa foi a palavra que Deus me deu hoje. E uma das funções do pastor, né, é pregar a palavra de Deus, trazer a palavra da verdade, a palavra que é luz para o nosso caminhar, ilumina o nosso caminho. Então, amados, hoje em dia, às vezes nós vemos assim muita resistência contra a própria palavra de Deus, né? Às vezes a palavra ela não vai agradar a todo mundo, mas a palavra é Deus corrigindo, é Deus exortando e é Deus também consolando, porque Deus ele sabe o que cada um necessita corrigir na sua vida, necessita transformar na sua vida. E Deus estabelece os pastores para cuidar das ovelhas, né? E aqui a profecia, essa palavra está falando que ai daqueles que destroem, que dispersam, né? Então o cuidado que nós temos que ter com cada alma, com cada vida, é o cuidado de Deus. Nós temos que estar com a visão de Deus. E Deus, ele ama cada um dos seus filhos. E ele, quando corrige, pode até doer, pode ser ruim, mas ele corrige para que você permaneça vivo, para que as ovelhas não venham a ser destruídas, porque o caminho da destruição é o pecado, né? E muitas vezes os pastores serem coniventes, com as ovelhas estarem dentro da igreja, mas caminhando como se estivesse lá fora, se entregando aos ciúmes, à inveja, à corrupção. A inveja é uma das coisas mais terríveis que tem, porque as pessoas vão se levando pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos, e muitas vezes vão fazendo mal contra o seu próximo por causa de inveja, por causa de ciúmes. Então, eu coloco como uma primeira coisa aqui que eu entendo, né, de cuidar de ovelha, de ter um cuidado, é ensinar a palavra da verdade, né? Pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, né? E eu não preciso me preocupar em convencer ninguém, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Amém? Esse é um trabalho do Espírito Santo. Ensinar para a ovelha que ela precisa ter uma vida de oração. A oração precisa fazer parte da vida dela. Muitos adoram colocar a oração é a vitória, a oração é a chave da vitória. Mas será que está orando mesmo? Será que está tendo uma vida com Deus? Porque somente através da oração, amados, nós vamos vencendo as nossas guerras, né? E a palavra de Deus é a palavra que nos traz a verdade, deixa um engano bem distante da nossa vida.
Porque Satanás, ele sabe a Bíblia de cor. Satanás, quando vem para nos enganar, ele vai até te citar versículos da Bíblia. E se você vai seguir achando que é Deus que está falando com você. O diabo, ele conhece a Bíblia. Então, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da palavra da verdade, para que o Espírito da verdade se aloje em nós. Precisamos ter, sim, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, porque nós vemos muitas pessoas buscando a Deus, a igreja cresce, tem dinheiro, tem prosperidade, vem gente, sai gente, e aquilo começa a travar. E muitas vezes começa a ficar um evangelho, pregação de prosperidade financeira, somente prosperidade financeira. E Deus não tem só prosperidade financeira para você. Deus tem uma vida abundante. E que é uma vida abundante? Onde você é próspero nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Então, né? Cuidar de uma igreja, claro, não é fácil. Não é. Cuidar de ovelhas, muito menos. Porque o ser humano, ele é um ser complexo, né? Nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa maneira, às vezes, né? Cada um é diferente do outro. Então, a palavra de Deus, ela vem dizendo lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, retargir, corrigir, para instruir em justiça, né? Então, toda a palavra de Deus. Às vezes a gente vê algum movimento estranho, alguma coisa estranha, a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? E Deus diz, somente ora, né? Aqueles que têm a função de pregar a palavra, prega a minha palavra. Então, nós temos funções no corpo, né? E um pastor, ele é importante para a sua congregação. O pastor, ele está ali encarregado de cuidar para que uma ovelha até não venha investir contra a outra, não venha mentir, falar, querer destruir, para que os ciúmes, para que a inveja, para que as divisões não ocorram dentro de uma igreja. Porque quando ocorrem divisões, quando ocorrem, né, às vezes um pastor gosta mais de um do que do outro, isso gera uns ciúmes. Então, precisa ter todo um cuidado com o corpo de Deus, com as ovelhas de Deus, porque Deus, ele tem esse cuidado conosco. Deus, ele cuida de cada um individualmente, né? Eu sei que para nós, seres humanos que somos limitados, isso é difícil. Mas para nós avançarmos, para nós termos um corpo de Cristo realmente bem edificado, bem construído, né? Porque a casa de Deus se chama casa de oração e não é à toa. As orações, elas precisam ser contínuas para que Satanás não use, né, as pessoas, porque Satanás vai ter legalidade por meio dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa carne. Então, nós precisamos estar bem alimentados no nosso espírito. A palavra de Deus precisa ser bem pregada, né? Quando vermos movimentos estranhos, é inveja, é isso, é aquilo, a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa exortar por meio da palavra. Eu não preciso me preocupar se você é amado, se não você é amada, porque muitas vezes eu vou ter que trazer uma palavra que vai confrontar, que não vai agradar. Mas como os pastores, como pessoas que têm um chamado de Deus, seja para pregar a palavra, seja para ser profeta, não sei qual é o chamado, mas tem que fazer aquilo que Deus pede para fazer, tem que estar conectado com Deus, tem que estar orando, pedindo sabedoria para lidar com muitas situações, muitas, né? Situações às vezes adversas, os desafios serão grandes, mas nós precisamos conduzir o povo à salvação. Porque Jesus já fez o sacrifício lá na cruz do Calvário. Nós precisamos apenas cuidar delas. Cuidar para que elas não saiam destruídas, para que elas não sejam dispersadas. Porque os movimentos estranhos estão dentro das igrejas. Muitas vezes pessoas com a visão errada. Pastores com uma visão errada. Com uma visão de que eles têm que formar grupos para se sustentar dentro de uma igreja, para que ninguém tome o lugar dele. Mas aquilo, meus amados, a visão é a visão de Deus. A gente precisa dizer, Deus, me dá a tua visão, me dá o teu modo de amar, o teu modo de cuidar, o teu modo de pastorear, porque a visão de Deus não é a mesma nossa visão, né? E eu costumo muito orar e pedir para Deus, Deus, abre a minha visão, se eu estou pregando a tua palavra de maneira errada, se eu estou tratando uma ovelha de uma maneira errada, porque a gente convive, pastor, ovelha, a gente convive com todo mundo, né? E às vezes a gente toma atitudes, trata algo da maneira errada, né? De uma maneira que não tem uma sabedoria divina.
Então a gente precisa sim estar sempre orando por sabedoria, precisa sim estar sempre buscando um renovo de Deus para não cair na rotina, na mesmice, buscando a inspiração que vem de Deus para estar trabalhando na obra de Deus, né? Com o favor de Deus, que nem eu digo, né? Para poder avançar, para poder crescer, para poder ter direcionamento de Deus, né? Para lidar com as coisas que precisam mudar, né? E porque as tentações, elas vão vir para todas as tentações vão vir. Mas nós precisamos focar numa vida de oração, né? Focar no estudo da palavra, ensino da palavra é importante. As orações são importantes, né? A gente vigiar é importante. Então, às vezes nos taxam como muito espirituais, né? Mas assim, gente, relacionamento com Deus é oração, é busca pelo poder de Deus, é busca pelo romper, né? E ali estão sentadas pessoas, né? Deus tem projeto com elas também. Elas têm sonhos e elas têm o desejo de romper, né? Muitas vezes de ser um pastor, de ser um profeta. Então elas precisam ser bem cuidadas e bem ensinadas, né? E ter esse desejo, essa vontade de aprender mais da Bíblia, aprender mais da palavra de Deus. Porque é o que liberta, é a palavra de Deus que traz libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sempre falo, né? Prega o evangelho do arrependimento, não prega só o evangelho da prosperidade financeira, né? Não tenha adeptos. Jesus Cristo, ele não fazia acepções de pessoas, né? Então, para a gente quebrar movimentos estranhos, muita oração, muita pregação da palavra, para que os enganos venham a cair por terra, para que tudo aquilo que se movimenta, né? Quando a gente fala que Satanás tem muita liberdade, tanto quanto Deus, Satanás tem liberdade dentro da igreja, as pessoas ficam horrorizadas, né? Não, ó, gente, Satanás tem liberdade, as trevas têm liberdade dentro da igreja. Nós, como pastores, precisamos pedir a Deus essa visão espiritual, discernimento espiritual, que tem espíritos imundos no nosso meio, tem demônios no nosso meio, e eles estão agindo. Porque se as pessoas não ouvirem a palavra da verdade, elas não saberão o que é verdade e o que é mentira. E esses pensamentos contrários, essas atitudes, esses comportamentos vão contaminando todo o corpo. Então, onde há pecado, há contaminação. E a contaminação, ela é real, ela é verdadeira e ela acontece. Então, cuidado com as ovelhas, né? É a palavra de hoje. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E começa, às vezes, a ovelha tá fria, já não vai no culto, não vai numa semana, não vai na outra, vai quando dá, não tem mais vida de oração, não lê mais a palavra. E aí elas vão se deixando levar por movimentos errados, movimentos contrários, né? E o Senhor diz aqui na palavra dele: mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor, né? E ele diz também que estabelecerá sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, né? Por que tem ovelhas com medo, com pavor? Porque muitos de nós já passamos por uma congregação, ou até mesmo 2 ou 3, e fomos maltratados, né? Passamos por perseguições. E a palavra de Deus, ela nos garante que aqueles que passam por isso serão bem-aventurados. Passam por isso por causa do nome de Cristo, né? Nós não somos perseguidos porque nós temos uma ideologia própria. Não, nós somos perseguidos por seguir a palavra de Deus, por pregar a palavra da verdade. E nós seremos bem-aventurados por isso. Mas precisamos estabelecer, né? Precisamos não, porque Deus é que estabelece. Precisamos buscar a visão certa, a maneira correta de como tratar as ovelhas de Cristo. Amém? Amém. Com todo cuidado, com todo amor, porque ninguém sofre o que Jesus sofreu por odiar, foi por muito amar. Deus deu ele por amor ao mundo. Então a visão que nós temos que ter mesmo é de repreensão, de correção, de instrução, de instruir no caminho que Deus quer que nós
venhamos a instruir as ovelhas do Senhor. Amém? Então, os pastores que estão aí falsos, né, os falsos pastores, que teve uma pessoa, uma ovelha me falando pelo celular, me mandou vários áudios de um pastor que prega a palavra, que exorta. Ela disse que estava com medo, estava seguindo, mas estava com medo, porque ele estava enviando mensagens fortes, né? E eu disse, não, o pastor prega a palavra de Deus, sem colocar medo em ninguém, tá falando do amor de Deus, falando de arrependimento, e não cobra, né, para fazer uma oração, para atender uma pessoa, se a pessoa está congregando naquela igreja, não cobra. Esse é o problema, muitas vezes, de seguir, né, alguns pastores aí que estão na internet. A gente tem que ter um discernimento, um cuidado, né? Eu fiquei muitos anos usando TV online, internet online, antes de me converter, mas nunca me dei dinheiro, nunca fiz nada disso, porque a palavra de Deus, né, os dons, aquilo que Deus derrama, a capacitação de Deus é de graça. Então, aquilo que você recebeu de graça, você dá de graça. Você não cobra para orar, você não cobra para pegar a palavra, você não cobra nada disso aí. A obra de Deus é para ser feita, é para todos terem acesso, né? Mas ao congregar, procure uma igreja, né? Se ainda você não sente que é o momento, vai orando em cima disso e Deus vai encaminhar você para uma congregação, para ter um pastor real, né? Não só um pastor virtual, porque muitos aí estão pastoreando, mas eles pedem dinheiro, né? E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos vai surgir esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser extorquido, né? E às vezes até mesmo dentro de igrejas tem isso, dos pastores estarem interessados na carteira, né? Mais na carteira do que em outra coisa. Mas não vamos entrar no mérito disso. O que a palavra de Deus diz hoje é que seremos cobrados por aquilo que nós fizermos na obra de Deus. Então, que nós não sejamos responsáveis, né, por dispersar e nem por destruir a vida de uma ovelha, a vida de um filho de Deus. Amém? Então, fica esse texto para reflexão, Jeremias 23. Amém, amados? Que nós não sejamos coniventes aí com coisas erradas, com injustiças, né? E nós não venhamos a tomar parte, né? Aquela coisa de eu prefiro esse, eu gosto desse, não gosto daquele, né? Sem acepção de pessoas. Amém? Então tem muitas coisas que nós podemos falar dentro desse texto, mas vamos ficar plenamente, porque a própria palavra de Deus, ela já dá o recado, né? Que ai daqueles que destroem e dispersam. Então nós sabemos o que é errado, o que é bom, né? Nós sabemos o que são injustiças, o que são perseguições. Então, não sermos coniventes com injustiças, com perseguições, com acepções de pessoas, com esse negócio de que evangelho e que igreja é para ganhar dinheiro, é para obter poder, essas coisas. Não é para isso. Que Deus venha nos corrigir. Essa é a nossa oração. Que Deus venha corrigir a visão de muitos aí que estão querendo obter o poder a qualquer custo. Amém? Não é assim. Deus tem o governo, ele é soberano e ele vai tirar os falsos profetas, aqueles que vêm para destruir e dispersar as suas ovelhas. Deus tem um castigo para eles, é o que está na palavra de Deus. Amém? Vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei.
Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Amados, que Deus venha nos renovar a força aí dos pastores. Eu oro muito sempre pelas minhas lideranças e creio que o Senhor também me levantou para um tempo de oração, para um tempo de pregar a palavra de Deus e dizer que nós temos que nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Deus sabe aquele que Ele levanta, né? E Deus me deu o ministério da palavra e eu amo a palavra de Deus, gosto muito de pregar a palavra de Deus, mas eu sempre peço a Deus sabedoria na hora de pregar a palavra dele, para que eu não açoite ninguém, para que eu não ofenda ninguém, para que eu pegue somente o que está na palavra dele, para que eu não venha por meio da palavra de Deus, né? A gente não deve usar a palavra para açoitar ninguém, nem para xingar ninguém, nem para dar recado para ninguém. A palavra de Deus, ela serve para abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão espiritual do que realmente Deus quer conosco na obra dele, do que realmente Deus quer mudar, transformar no nosso caráter, na nossa vida. Amém? Então, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos orando, Senhor. Pai, nós te pedimos, traz um renovo, traz uma nova visão, novas inspirações, Senhor, novas direções, Pai, e derrama sobre a vida de todos nós sabedoria de Deus. Nós precisamos, Pai, de muita sabedoria, Pai, porque a Tua palavra diz, se não tiver sabedoria, peça, porque o Senhor tem sabedoria para derramar sobre as nossas vidas. Ó Pai, que nós não venhamos a cair na mesmice, nos envolvermos com tentações, com desejos, com coisas mundanas, dinheiro, fama, Senhor, e que nós venhamos de deixar de cumprir o nosso propósito, a nossa missão, que é cuidar das ovelhas que o Senhor nos incumbiu. Pai, nós sabemos que tem desafios, mas nós sabemos que o Senhor é conosco para nos ajudar, para nos capacitar, Pai, para nos dar diariamente a direção que nós precisamos. Pai, transforma a Tua casa num lugar de oração, Pai, aqueles lugares onde há movimentos estranhos, onde há perdição, todo tipo de tentação, de pecado, Senhor. Que eles venham a cair em si, Pai. Que eles venham, Senhor, o Espírito Santo convencendo eles de todo pecado. Que venha trazendo ao arrependimento. E aqueles que estão com a visão errada, com a visão mundana, interessados, Senhor, em dinheiro, em fama, que eles venham a cair em si, Pai. Que eles venham, Senhor, a se interessar na pregação do Evangelho, pregação da Tua palavra, para que o Espírito da verdade venha tomar posse de cada vida, de cada alma, para que haja salvação em nosso meio, salvação da família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos cuidar das ovelhas do Senhor, com o amor que o Senhor tem por elas, sem julgarmos, sem praticarmos injustiça, sem destruirmos, sem magoarmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que elas possam se sentir amadas, cuidadas e protegidas, que elas possam sentir o amparo e a proteção que o Senhor tem para elas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo espírito de engano, todo espírito maligno, toda a armadilha de Satanás possa cair por terra, que caia por terra, Senhor, toda a tentação. Mas a Tua palavra diz que nós precisamos nos submeter a Ti, Senhor, e resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Então, que todo espírito de engano caia por terra. Todo pensamento, todo sentimento que não provém de Deus caia por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos paz, vida, saúde, vida no Espírito, em nome de Jesus. Vida no Espírito, que as nossas ovelhas não venham a morrer espiritualmente. Morrer porque não estão recebendo o alimento, o cuidado necessário para a vida delas, em nome de Jesus Cristo. Nos capacita, nos dá direções, nos dá sabedoria de Deus e inspiração divina para nós cuidarmos daqueles que precisam do cuidado de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Não esqueça da sua rotina de oração, não esqueça de ler a palavra da verdade e que o Espírito Santo venha enchendo vocês da presença deles. Amém? Até amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos. Amém?